E vamos começar, tá? Nosso grupo de trabalho, a gente tem dois professores da clínica de ruminantes, a professora Érica e eu, tá? E hoje eu vou apresentar para vocês o tema toxemia da gestação. Só para quem não conhece, tá? Aqui é a nossa escola de veterinária, que fica aqui em Ondina, em Salvador, tá? Mas nosso campo de atuação mesmo é aqui no CDP, tá? Que é o Centro de Desenvolvimento da Pecuária, que fica a aproximadamente 100 quilômetros de Salvador, e é onde a gente tem a maior casuística de ruminantes e equídeos, tá? Pra vocês terem ideia, 2019 a gente teve de atendimento 309 bovinos, 197 ovinos e caprinos e 174 equídeos. Ainda fizemos mais 192 visitas técnicas. Então, assim, é uma casuística bem interessante. E assim que acabar a pandemia, vocês fiquem à vontade para querer vir estagiar aqui, a casa também é de vocês, tá? Então, vamos começar falando sobre toxemia da gestação, tá? E o que é toxemia da gestação? Tá? Ela, sem dúvida nenhuma, é uma das principais causas de mortalidade em pequenos ruminantes no pré-parto, tá? Também, apesar de a gente falar sobre pequenos ruminantes, a sua maior ocorrência é sempre com ovinos ao invés de caprinos, tá? Então, vamos botar assim, em torno de 90% das toxemias das gestações vão ocorrer em ovinos, tá? Ela é uma doença metabólica e está associada principalmente a problemas no plano nutricional, ou seja, alterações associadas à nutrição nesse período gestacional que vão favorecer a ocorrência dessa doença, tá? Então, ela tem uma relevância econômica muito grande, como eu falei para vocês, com uma casuística maior em ovinos, então, sobretudo em ovinos, é que onde vai ter a maior relevância econômica, tá? E ela vai ocorrer principalmente durante as últimas 6 semanas de gestação, quando os fetos alcançam cerca de 70% do seu crescimento. Então, é nesse momento onde você tem um desequilíbrio do plano nutricional, tá? O animal, ele vai estar sofrendo algo que a gente chama de um balanço energético negativo, cujas necessidades dele para manutenção do animal e manutenção do feto não são atendidas, então ela vai ter que mobilizar as reservas, e isso ocorre de forma fisiológica. Quando isso é bastante acentuado, é que a gente vai ter o problema da toxemia da gestação, tá? Então, eu gosto de deixar um conceito, tá? Que é um distúrbio multifatorial do metabolismo energético, com evolução do déficit energético para uma hipoglicemia e acetonemia, associado a uma falha no plano nutricional, sobretudo durante o último mês de gestação, nas ovelhas e cabras com gestação gemelar, podendo também estar associados outras causas de estresse. Ou seja, qualquer outra causa, quer seja ela sanitária ou de manejo, que vá fazer com que haja uma diminuição do consumo voluntário desse animal, consequentemente um aumento do balanço energético negativo, vai favorecer a ocorrência desses distúrbios metabólicos, tá? Então, ela também, a toxemia da gestação, ela é também conhecida como toxemia da prenhez, cetose dos ovinos, tá? Acetonemia, cetose de pequenos ruminantes ou doença dos cordeiros gêmeos, tá? O distúrbio metabólico mais frequente no terço final da gestação, como eu falei para vocês, em cabras e ovelhas, tá? E é de cunho multifatorial, uma vez que a gente está associado àquilo que a gente comentou, que está associado a mudanças no plano nutricional, tá? Então, ela também é de caráter multifatorial, tá? E ela pode ser classificada ainda em 2 tipos, tá? A toxina da gestação. Do tipo 1, onde você vai ter animais extremamente magros, tá? E do tipo 2, onde vai ter animais obesos, animais gordos, principalmente associado quando a gente tem dietas fornecidas aos animais de alto valor energético, né? Dietas ricas em concentrados, a gente vai ter esse problema mais agravante, tá? Então, qual a frequência da toxemia da gestação, tá?
ela varia muito de acordo com o manejo adotado na propriedade. Tá? De um modo geral, a gente pode dizer que a morbidade ela é relativamente baixa, tá? Em ovelhas adultas, variando de 1 a 2% nos rebanhos de modo geral, mas em situações onde o terço final da gestação ele vai estar negligenciado, vai ter uma falha nesse plano nutricional, ele pode ir de 5 até 20%, tá? E com taxas de mortalidade extremamente elevadas, tá? Indivíduos não tratados, a toxemia da gestação, ela pode ocorrer, pode matar cerca de 80% dos indivíduos que não tiveram nenhum tipo de tratamento, tá? E o que a gente observa bastante é que com a intensificação dessa produção, tá? Principalmente quando a gente pensa em dados de fornecimento de maior concentrado dos animais, a gente tem uma maior frequência dessa doença, tá? Que é aí associada à toxemia de gestação do tipo 2, tá? Então, é tanto que em Garanhuns mesmo, que é uma escola próxima de vocês, em Pernambuco, foi observado um aumento dos casos clínicos de toxemia da gestação de 2005 para 2018. Dos animais, os pequenos ruminantes que foram atendidos em 2005, aproximadamente 4,5% desses animais tinham toxemia da gestação. Em 2008, esse valor subiu para 13%. Tá? Isso foi um trabalho do Santos, que ele fez esse estudo epidemiológico lá em Garanhuns, tá? Na Universidade Rural de Pernambuco. Então, aqui só para vocês terem ideia, exatamente o que eu acabei de falar, né? Em 2001, a gente tem uma escala gradativa, um aumento gradativo da quantidade de animais que são atendidos por toxemia de gestação, isso lá em Garanhuns, tá? E 2010 houve uma queda, na verdade 2009 e 2010 teve uma queda. Mas isso pode estar associado principalmente à seca que ocorreu nesse período, tá? É como a gente tem aqui dados também, aqui do CDP, que foi orientada a minha que fez esse teste, que fez esse trabalho, mostrando para vocês que a gente tem uma casuística de 2008 de 6 animais, 2009, 2 animais, 2010 vai caindo, e quando você, quer dizer, desde 2009 vai caindo, mas esse período aqui, entre 2008 e 2010, a gente teve uma seca, vamos dizer assim, fora dos padrões para a nossa região, tá? Então, e mais acentuado aqui, entre 2011 a 2017, foi onde teve maior casuística menor casuística, muito provavelmente em decorrência da seca. Então, só explicando um pouquinho mais para vocês o tipo das toxemias, né? A do tipo 1 é chamada também da toxemia da subalimentação, tá? Onde os animais eles têm uma dieta ruim, tá? Dieta rica em carboidratos estruturais, tá? Maior teor de lignina, tá? E muitas vezes com doenças concorrentes, concomitantes. É aquele animal que é muito comum, as ovelhas, né, principalmente, e pequenos ruminantes, de modo geral, uma verminose associada com a subnutrição. Tá? Então, o score corporal dele é ruim, tá? Entre 1 e 2, numa escala de 0 a 5. E esse animal, ele vai apresentar uma lipólise lenta e gradativa, tá? E os animais, como eu falei para vocês, muitas vezes eles estão infectados por parasitas gastrointestinais, e um problema, como a gente aqui tem muito, associado à resistência, principalmente dos hemorros, tá? Já do tipo 2, ela tem uma característica bem interessante, tá? O animal, ele está obeso, tá? É um animal que ele tem um score corporal muito elevado, tá? Então, um animal com score acima de 4, ele vai ter uma grande quantidade de gordura visceral que vai competir em espaço com os fetos, competir em espaço com o rumen, e aí esse animal ele vai suspender essa alimentação de uma forma mais abrupta, tá? Vai causar uma lipólise mais intensa. E aí, essa lipólise acentuada, ela tem
do ponto de vista metabólico, uma gravidade muito maior do que a do tipo 1. Tá? É tanto que, assim, a gente conseguir salvar animal do tipo 2 é muito mais difícil do que salvar animal com toxemia da gestação do tipo 2. Essa doença está muito associada quando há o fornecimento de concentrado, tá, rico de energia, à vontade para os animais, principalmente no terço final. Então, os animais eles ficam extremamente obesos, tá? O score corporal elevado, e a gente tem, melhor, os produtores eles têm um conceito que animal bom é animal gordo. E, na verdade, vocês vão ver que não é bem assim, que gordura é doença, tá? Independente da espécie. Essa obesidade é doença independente da espécie. E aqui no nosso trabalho, da orientada, que ela fez o TCC dela, mostrando qual foi o score corporal desses animais, tá? A gente viu que somente 15% a do tipo 1, tá? Animal muito magro, tá? 25% obeso e 60% normal. Só que esse 60% normal, a gente vai ter que fazer um adendo aí. Por quê? É sabido que no período gestacional, principalmente desse final, há um balanço energético negativo, tá? Então, um outro ponto que a gente tem que associar é que a maior parte da gordura do animal ela é localizada nas vísceras. Então, ele pode estar normal, o score corporal com base nas tuberosidades ósseas, processos transversos. Fisicamente o animal pode estar normal, mas ele já pode ter consumido uma grande quantidade de gordura, principalmente a gordura que a gente fala aqui, a gordura visceral, tá? Então, a gente vê que o maior percentual de toxemia de gestação quando chega a nós está associado a animais muito gordos e animais normais que já tiveram a lipólise intensa, tá? E aí, fica extremamente complicado a gente falar da doença em si, sem saber exatamente por que ela ocorre, tá? Então, vamos falar um pouco sobre a fisiopatogenia dessa doença. Tá? O que acontece? Durante a gestação do animal, a gente tem a produção de um hormônio extremamente importante que vai facilitar a manutenção dessa gestação, tá? Que é a progesterona, tá? O que a progesterona ela vai fazer? Ela vai aumentar a sensibilidade do animal à insulina, tá? Fazendo com que toda a glicose, toda a energia a mais que esse animal ele venha consumir, ele seja direcionado para a produção de reservas. Então, nesse momento aqui, no terço médio da gestação, com a atuação da progesterona, há a formação de tecido adiposo através da lipogênese, tá? Então, toda a energia é direcionada para a formação de reservas. Para quê? Para segurar, para conseguir manter a gestação no terço final e, paralelo a isso, de pós-parto e pós-parto, a gente conseguir manter a lactação e produção de colostro desse animal. Tá? Então, isso aqui, gente, ocorre fisiologicamente. Só que ocorre algo interessante no terço final da gestação, tá? Que está associado ao quê? Aumento das concentrações gradativas de lactogênio placentário e estrógeno. O que é que eles vão promover? Uma das coisas é que essa curva, progesterona está alta, ela vai cair gradativamente e a do estrógeno ele vai aumentar gradativamente, tá? Sendo que no dia do parto o estrógeno chega a um pico absurdo, tá? E esse pico absurdo de estrógeno, pra vocês terem ideia, é de 50 até 500 vezes maior do que no momento do cio, só para vocês terem ideia do tanto de estrógeno que aumenta. E essa inversão do padrão progesterônico para estrogênico faz com que haja algumas mudanças metabólicas no animal, tá? A nível de energético. Uma delas está associada à diminuição da sensibilidade à insulina, ou seja, os receptores GLUT4, eles têm a sensibilidade diminuída à presença da insulina, e além disso, a sua capacidade de resposta. Então, a diminuição da sensibilidade e o animal, entre aspas, ele fica mais resistente à insulina. O que é que isso vai promover? Tá? Vai fazer com que haja uma menor absorção de glicose para o tecido adiposo e muscular,
tá? O animal ele já tem um quadro de balanço energético negativo, consequentemente a lipogênese ela é bloqueada, porque a gente já vai ter um outro perfil hormonal que não é mais associado à insulina e sim ao glucagon, tá? E por reguladores alostéricos que acontece na hora que você liga uma via, você desliga a outra. Então, a gente não vai ter mais a lipogênese porque a gente vai ter um aumento da glicólise, da quebra. A gente vai ter um processo catabólico, tá? Associado à glicólise muscular e liberação de lactato, inicialmente, tá? Porque esse lactato e outros substratos vão ser direcionados para a produção de glicose. Porque nesse momento aqui, o principal utilizador de glicose no texto final da gestação são os fetos, tá? Então, esse parasita aqui vai estar sugando toda a glicose que o animal estiver produzindo, tá? E aí, já próximo ao início da lactação, tá? Próximo do parto, a gente vai ter tanto a procalcina, o estrógeno e o cortisol, além da somatotropina, e aqui é muito bem estudado em vacas, tá? Tanto que esse trabalho aqui em vacas, que é do Bauman, vai fazer com que haja ainda uma diminuição da sensibilidade de insulina e da sua capacidade de resposta, promovendo, já que o animal vai estar em balanço energético negativo, uma gliconeogênese hepática bastante intensa. Quem vai ser responsável em entender as necessidades metabólicas do organismo e converter esse lactato, os aminoácidos, em glicose, vai ser o fígado. Através do quê? Da gliconeogênese hepática. Por quê? Porque toda a glicose produzida através da gliconeogênese hepática vai ser direcionada para o fígado ou vai ser direcionada para os fetos para a manutenção da gestação. Tá? Então, mais uma vez, a lipogênese, a formação de lipídios, ela está diminuída, tá? Vai estar reduzida. No tecido muscular, a gente vai ter uma diminuição da síntese proteica, tá? Na verdade, já vai iniciar um processo catabólico, com aumento da degradação de proteína, tá? Além no ciclo da alanina, que vai para o fígado para formar também glicose, tá? Liberação de aminoácidos para a formação de glicose. E essa glicose vai ser direcionada para os fetos. Só para vocês terem ideia, fisiologicamente, no texto final, os tecidos fetais têm o seu maior desenvolvimento, né? Ou seja, vai desenvolver cerca de 70% do seu peso nos últimos 45 dias de gestação, tá? Então, nesse momento, o requerimento de glicose por quilo metabólico é cerca de 5,4 vezes maior nos fetos, tá? Do que para a gestante, que na fêmea gestante, tá? Então, ou seja, a demanda de glicose para alimentar os borregos, os neonatos, os fetos, tá? Ela é extremamente alta, tá? Então, é tanto que, vamos pensar assim, a necessidade diária de cada feto por glicose nessa fase é de 30 a 40 gramas, tá? A mais. Então, o que acontece? Os requerimentos energéticos dessa ovelha gestante nos últimos 60 dias é quase 175% a mais, melhor, é de 175% quando comparada com a ovelha não gestante do mesmo tempo, do mesmo peso. Então eu vou ter aqui, ó, um feto, tá? Com 100 dias de gestação, 70 cal. Quando ele vai para 140 dias de gestação, as necessidades energéticas são de 256 quilocalorias dia, tá? E aí, quando a gente pensa em 3 fetos, tá? No 144, no dia 144, no 140, no centésimo quadragésimo dia, as necessidades energéticas são de 570 quilocalorias por dia, ou seja, a demanda energética desse feto é muito alta e o animal, você pensar que ele vai ter o rumen diminuído, a capacidade digestiva diminuída, o próprio mudança do perfil metabólico de progesterona para estrógeno também vai mudar, vai alterar o consumo voluntário dele, tá? Altas concentrações de estrógeno vão diminuir o consumo desse animal. Então, esse animal, na verdade, vai ter um aumento do balanço energético negativo dele, tá? Então, reforçando aquilo que eu falei para vocês.
Com o crescimento dos fetos, o animal ele vai ter uma redução do volume rúmino-reticular, tá? Ele vai ter uma redução do consumo voluntário de matéria seca, tá? E, paralelo a isso, ele vai ter um aumento significativo da sua demanda energética, tá? Então, isso aqui é a receita perfeita para a ocorrência do balanço energético negativo, tá? Que é algo que é fisiológico, tá? Isso a gente não tem como mudar, tá? E um outro ponto extremamente importante é que o requerimento de glicose do feto, ele é obrigatório. A ovelha não controla, tá? Então, uma vez a glicose tá circulante na corrente sanguínea, tá? Ela vai ser direcionada para o feto e não retorna para a circulação materna, tá? Então, se a ovelha não consegue atender a demanda energética fetal a partir de sua dieta, ela irá fazer o quê? Consumir suas próprias reservas para manter esse equilíbrio. E aí que a gente tem a lipólise, tá? Para manter esse equilíbrio energético do animal e manter o animal vivo, né? Então, o que vai acontecer em consequência do balanço energético negativo é a lipólise, tá? Então, esse trabalho de Moreira é bem interessante, onde ele observou gestações gemelares e gestações simples, mostrando que os níveis de glicemia do animal, eles são mantidos, tá? Eles estão dentro da faixa de normalidade em caso de uma gestação normal, tanto gemelar quanto simples, os níveis de glicose eles não vão variar, eles vão se manter estáveis, tá? Ele teve no dia zero teve um pico, mas está associado principalmente ao cortisol, que é bastante acentuada, tá? A liberação de cortisol, que vai aumentar a gliconeogênese, por isso essa maior quantidade de glicose no dia do parto. Então, só recapitulando para vocês, o seguinte, independente se o animal ele come volumoso ou concentrado, o que vai determinar a glicemia desse animal está associado à produção dos ácidos graxos voláteis, tá? E aí, para se manter essa glicose, essa glicemia, o propionato é o ácido graxo volátil mais importante para a formação da glicose, tá? O butirato e o acetato, eles não vão produzir glicose, somente propionato. Então, o que vai acontecer após a absorção desse propionato ali na parede ruminal, tá? O propionato, ele vai chegar à circulação e no fígado ele vai formar o piruvato. Esse piruvato, ele vai, junto com o oxalacetato, entrar na mitocôndria, vai sair, aqui já no meio citossólico de novo, o fosfenol piruvato, e através da gliconeogênese vai se formar essa glicose, e essa glicose aqui, oriunda da dieta, ela é direcionada para a produção para alimentar o feto, né? Para manter as necessidades fetais. Tá? Então, só recapitulando a vocês, bioquímica parece distante, mas eu posso assegurar para vocês que vocês podem até sair da bioquímica, mas a bioquímica não vai sair de vocês dentro da veterinária. Então, vocês têm que aprender. Então, a gliconeogênese é a formação da glicose a partir de substâncias que não são carboidratos, como o piruvato, o lactato, a alanina, o glicerol e os ácidos graxos voláteis, principalmente aqui o propiônico, tá? Então, dos músculos da hemácia, a gente vai aproveitar o lactato, tá? O glicerol dos triacilglicerídeos e dos aminoácidos, aí quer sejam eles glicogênicos ou cetogênicos, vai formar o piruvato ou intermediário do ciclo de Krebs. Para quê? Para tudo isso aqui ser convertido em glicose. Então, se o animal ele tem um balanço energético negativo, ele vai consumir
vai destruir as suas reservas e na degradação das suas reservas ele vai ter como objetivo a produção de glicose, tá? E para que essa glicose? Aquilo que eu comentei para vocês, para nutrir os fetos, ou o feto, né? Então, vamos lá. Mais uma vez, como eu falei para vocês, o mais importante órgão para reconhecer quais são as necessidades energéticas do animal é o fígado, tá? Então, ele vai reconhecer as necessidades diárias de glicose, ele vai promover a gliconeogênese, para quê? Tanto para manter o útero gravídico, quanto também para a glândula mamária, para a produção, posteriormente ao parto, para a produção de leite, tá? E assim, uma vaca gestante ou uma ovelha gestante, eles têm os requerimentos energéticos muito altos, tá? Quando comparado, como por exemplo, com uma no mesmo peso não gestante. Mas não se engane, as necessidades energéticas para a produção de leite, elas são maiores, tá? Principalmente aí, não tanto em ovelhas, porque nosso objetivo aqui das ovelhas estão associados à ovelha de corte, mas quando a gente pensa em ovelhas para produção de leite, ou vacas de alta produção de leite, as necessidades energéticas após partos, elas aumentam e não diminuem, tá? Então, a produção de leite requer muita energia. Por isso que o período de transição, o balanço energético negativo, ele começa 3 a 4 semanas antes do parto, mas ele vai durar até o pico de consumo, que lá dá até a 10ª semana, a 12ª, porque o pico de produção, ele vem antes, tá? Vem 2 a 4 semanas antes do pico final de consumo. Então, até chegar ao pico de consumo, esse animal, ele vai ter, de fato, um balanço energético negativo para animais que são produtores de leite, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Por toda aquela característica que a gente comentou, associado ao crescimento fetal, redução do consumo, redução da capacidade ruminal, o animal ele está em balanço energético negativo. E aí, como eu falei para vocês, ele vai ser obrigado ao quê? A mobilizar as suas reservas, o tecido adiposo, direcionar para o fígado, e nessa liberação, na mobilização do tecido adiposo, a gente tem a liberação dos ácidos graxos livres, tá? Então, como o perfil já é catabólico, a gente vai ter a ação de quem? Do glucagon. O glucagon, ele vai ativar o hormônio lipase sensível, que vai chegar aqui no adipócito, promover a quebra do triacilglicerídeo em glicerol e ácidos graxos livres, ser direcionado para a corrente sanguínea, tá? E para o fígado, e lá ele pode sofrer uma oxidação total ou parcial, tá? Dentro da mitocôndria hepática, ou ele pode ser ainda promovido a reesterificação. Ou seja, esse ácido graxo livre, quando ele chega em grande quantidade, ele satura essa via de oxidação total e parcial, ele vai ser reesterificado porque ele não pode ficar livre no citossol do hepatócito, tá? Então, ele vai ser reesterificado e transformado novamente em triacilglicerídeo, aí agora já no fígado, tá? Por isso que a gente tem, vocês começam a entender o porquê que muitas vezes ocorre uma esteatose hepática associada a uma mobilização muito intensa. Tá? Vamos lá. Aqui, mais uma vez, o trabalho do Moreira, tá? Mostrando que em animais normais, com gestação gemelar e gestação simples, há um aumento gradativo das concentrações de beta-hidroxibutirato. O que é beta-hidroxibutirato? O beta-hidroxibutirato ele está estritamente relacionado com a mobilização de reservas e a produção de corpos cetônicos. Quanto maior a mobilização de ácidos graxos livres, ou seja, quanto maior o balanço energético negativo, quanto maior a mobilização dessas reservas, maior as concentrações de beta-hidroxibutirato. E mesmo animais que não tiveram sinais de toxemia da gestação, a gente consegue observar que houve um aumento, tá, de 0,3 na 5ª semana antes do parto, até chegar ao dia do parto. Houve um aumento gradativo das concentrações de beta-hidroxibutirato.
E esses animais aqui, gente, eles não tiveram quadro clínico de toxemia da gestação. O que eu quero mostrar para vocês? Que isso é fisiológico, tá? Que realmente há um balanço energético negativo, que realmente há a produção de corpo cetônico pela mobilização, tá? Quando a gente tem valores superiores a 0,8, a gente pode dizer que esse animal ele vai ter uma cetose subclínica, tá? Mas nesses casos aqui, nesses animais aqui, não houve uma toxemia da gestação, uma cetose subclínica, tá? E só para vocês entenderem que há uma redução também nas concentrações de proteínas totais e de albumina, mostrando para vocês que não é somente um balanço energético negativo, mas um balanço proteico negativo, um balanço mineral também negativo, tá? Que ocorre nessa fase, no período de transição, no período pré-parto, no terço final da gestação. Então, esse trabalho aqui, só para vocês terem ideia, foram 43 ovelhas, tá? Com gestação gemelar, e na semana 5 antes do parto, a gente vai ter em torno de 6% dos animais associado com o score 4, tá? 81% com o score 3, 11% com o score 2. Perceba que à medida que a gente vai se aproximando do parto, animais que têm o grau, ou melhor, o score corporal 4, eles vão reduzindo, tá? Animais que têm o score 2, eles vão aumentando. E aquilo que eu comentei com vocês, muitas vezes a gente está vendo um animal com score 3, mas a gente observa, ele também reduziu as concentrações, o percentual de animais com score 3, provavelmente foi para o score 2, mas esse score 3 aqui, gente, não se esqueçam de detalhe extremamente importante. O maior percentual de gordura do animal não é superficial, ela é visceral. Tá? Então, muitas vezes você pode achar que o score não mudou, mas a gordura visceral ela foi consumida. Tá? Isso aqui fica muito mais evidente quando a gente pega aqui os animais com gestações gemelares, tá? Onde a gente tem aqui, ó, 83% também com score 3, tá? E à medida que vai se aproximando do parto, ó, a gente vai ter somente 33% com score 3, a maior parte vai estar com score 2. Ou seja, esse animal ele mobilizou muita gordura, tá? Teve uma lipólise muito grande para quê? Para manter a sua gestação. Mostrando aquilo que a gente está comentando, tá? Então, há uma redução no score, tá? Então, mais uma vez reforçando para vocês, a gente vai ter uma redução do volume reticular, por quê? Vai ter o crescimento fetal. Então, o animal, rapidamente, o centro de saciedade vai ser mais rápido, porque o rumen está com pouca coisa, ele já se sente repleto. Redução do consumo voluntário de matéria seca, tá? Aumento da demanda energética, causando balanço energético negativo, fazendo com que haja a lipólise, tá? Então, a limitação do consumo de alimentos, somada à consequente deficiência de propionato. Por que desse propionato? Lembre que o propionato ele vem da dieta, tá? Então, limitando a formação de glicose pela gliconeogênese, também, consequentemente, irá limitar a quantidade de oxalacetato disponível. Isso é muito importante para vocês entenderem, tá? Porque lá na frente eu vou explicar qual a importância da redução dessa quantidade de oxalacetato. Então, a gente vai ter uma alta concentração de acetil-CoA, que é o produto da conversão do piruvato, e aí vai haver uma oxidação parcial, já que não vai ter a formação do piruvato, tá? Vai haver uma oxidação parcial, e aí o animal, como ainda tem a necessidade energética, ele vai para uma via alternativa, e nessa via alternativa vai haver a produção de corpos cetônicos, o acetacetato, a acetona e o beta-hidroxibutirado. Deixa eu explicar agora, mais uma vez, para vocês entenderem. Tá? Então, com a
balanço energético negativo, eu vou ter a mobilização das reservas, tá? E essa mobilização, quando ela for muito intensa, ela vai gerar alterações metabólicas, inicialmente com a hipoglicemia e posteriormente com uma cetonemia, com a sua evolução. Se essa cetonemia ela for perdurar durante um período maior, o que vai acontecer? Sofrimento fetal, levando à morte desses fetos, tá? Causando, consequentemente, uma autólise uterina, endotoxemia e metrite, tá? Então, o que acontece aqui no fígado propriamente dito? Eu falei para vocês que os ácidos graxos livres, que são oriundos da mobilização do tecido adiposo, eles são direcionados para o fígado. E lá eles podem ser direcionados para oxidação total, onde vai produzir ATP, CO2 e água, tá? Quando ele vai entrar no ciclo de Krebs. Ele pode ser também formado uma oxidação parcial, quando ele vai produzir ATP e corpos cetônicos, quando ele não conseguir entrar no ciclo de Krebs. E ainda uma terceira via, que está associada à reesterificação. Quando ambas as vias estiverem saturadas, tá? Esses ácidos graxos livres vão mais uma vez se ligar a uma molécula de glicerol e se reesterificar e se acumulando no fígado, tá? Então vamos lá. Da fisiologia, o que ocorreria fisiologicamente é que as proteínas degradadas, tá, iam gerar aminoácidos glicogênicos e cetogênicos, tá? Os glicogênicos, eles iam gerar a formação de oxalacetato. O oxalacetato, juntamente com a acetil-CoA oriundo da quebra dos ácidos graxos livres, ia gerar o fosfenolpiruvato e gerar glicose. Os cetogênicos, pela via também do fumarato, ia se ligar ao oxalacetato e também produzir glicose. Só que isso quando o ciclo de Krebs ele está atuando. E para o ciclo de Krebs estar atuando, as concentrações de oxalacetato eles têm que serem adequadas. Se não houver essa concentração adequada, a gente não tem ciclo de Krebs. Tá? Então, o acetil-CoA que é produzido aqui não vai ter como ser direcionado para o ciclo de Krebs. Então, na verdade, as concentrações de oxalacetato que vão definir se a oxidação ela vai ser total ou se vai ser parcial. Tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho baixas concentrações de oxalacetato, o acetil-CoA ele vai se ligar com mais 3 acetil-CoA e vai formar o acetoacetil-CoA, que vai formar acetona e também o beta-hidroxibutirato. Tá? Da mesma forma, o ácido propiônico, quando não tem oxalacetato, quando tem oxalacetato, ele vai formar glicose. Quando não tem, ele vai ficar essa via metabólica travada. Então, vamos lá. Eu tenho altas concentrações de acetil-CoA, mas esse acetil-CoA ele não pode entrar no ciclo de Krebs, porque eu vou ter baixas concentrações de oxalacetato. E aí ocorre o seguinte: 3 moléculas de acetil-CoA se juntam em uma reação e vai formar o 3-hidroxil-3-metilglutaril-CoA, tá? E a clivagem desse palavrão aqui vai formar o acetoacetato, que ele, com a descarboxilação, ele perde acetona, e quando ele sofre uma redução, ele forma o beta-hidroxibutirato, tá? E esse beta-hidroxibutirato, ele também pode sofrer uma reação, tá? E vai formar o isopropanolol, tá? Esse isopropanolol formado, ele vai ter como consequências, quando ele for metabolizado pelo sistema nervoso central, que ele passa pela barreira hematocefálica, ele vai formar o isopropanolol e ele é responsável, na verdade, esse composto aqui, ele é responsável pelas alterações neurológicas, pelas alterações nervosas que acometem o animal com
toxemia da gestação, tá? Então, explicando de forma bem resumida, é isso que ocorre, por que ocorre a toxemia da gestação. Por conta de um balanço energético negativo acentuado, saturação da via de oxidação total e uma oxidação parcial intensa produzindo corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos é que vão gerar as alterações neurológicas desses animais. Tá? Então, clinicamente, os animais, eles têm 3 fases, tá? A primeira fase, ela, vamos dizer assim, entre aspas, ela é subclínica, tá? Porque dificilmente vocês vão ser chamados ou o tratador vai identificar um animal na fase 1, pois ele vai ter manutenção do apetite, tá? E ele não vai ter alteração nem na visão, nem na audição. E quando a gente consegue identificar isso pela presença de corpos cetônicos, sobretudo na urina, normalmente quando a gente aplica o tratamento, a gente consegue reverter isso de forma com prognóstico bem favorável. Tá? Já na fase 2, tá? O animal ele não vai ter apetite, ele não vai comer. Por quê? Ele vai ter altas concentrações de beta-hidroxibutirato, e o próprio beta-hidroxibutirato é um inibidor de consumo. Então, além de todos os outros hormônios agindo, ele vai ter mais uma concentração de beta-hidroxibutirato, fazendo com que haja uma redução ainda mais do consumo. O animal ele não tem apetite. Tá? Vai ter uma dificuldade de se manter em pé, de se locomover. Tá? As funções vitais, de um modo geral, eles vão estar alteradas. É comum o animal ter bruxismo, tá? E constipação. Tremores musculares podem ser observados. E nessa fase também, a gente pode ver amaurose e surdez cortical. A amaurose é cegueira cortical também, tá? Então, esses animais eles já podem ter alterações neurológicas, já que a amaurose e surdez está associado a alterações neurológicas. Tá? Com a evolução desse quadro, esse animal ele vai ter uma impossibilidade de se levantar, tá? Quando é cúbito, tá? Vai ter um aprofundamento dos sinais de depressão, alterações das funções vitais, movimentos de pedalagem, levando a coma e podendo causar, inclusive, a morte desse animal. Tá? E aqui a gente tem alguns exemplos associados a uma toxemia da gestação do tipo 1, que está associado a uma evolução crônica, tá? Onde eu tenho uma ovelha com dois fetos ou um feto muito grande, tá? Dietas de baixa qualidade e baixa digestibilidade, além de doenças concomitantes associadas a, como por exemplo a gente já comentou, a verminose. Esse animal, por exemplo, vocês veem a papada clássica, né, da hemancose, da verminose, associada a um score corporal, um score nutricional bem ruim, tá? É o que a gente pode observar aí nesse caso, tá? Só um momento aqui que eu vou botar aqui. Desculpa que foi botar o notebook na tomada, senão ele ia cair. Tá? E aí nós temos também a do tipo 2, tá? Onde vai ter animal, normalmente associado ao animal que tem o fornecimento de ração no final da gestação ad libido, tá? Então eles vão ter uma dieta rica em energia e na hora que esse animal ele para de comer, de se alimentar, tá? A queda é muito grande. E aí o animal ele vai ter uma lipólise muito intensa. Tá? E com a lipólise muito intensa, os sinais metabólicos, e para a gente conseguir reverter esse quadro, é muito mais complicado do que o animal que tem uma toxemia da gestação do tipo 1. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o trabalho do Santos, lá de Garanhuns, mostrando quais são os principais sinais clínicos dos animais que chegaram, deram entrada lá em Garanhuns, né? Então, o animal
ele, na maioria das vezes, ele chegou em estação, tá? Ou assumindo com auxílio, e provavelmente associado ao score do tipo a fase 2, tá? E nessas duas casas aqui. Tá? O comportamento, na maior parte das vezes, se mostrava calmo com ansiosa, tá? Calmo ou apática, perdão. E ansiosa a gente pode estar associando aqui, que a gente pode fazer uma associação que está associado, que lá na frente eu faço esse link aqui mostrando para vocês. De um modo geral, os animais apresentavam uma diminuição da temperatura, tá? Menor, ou dentro do padrão fisiológico, de até 39,5, tá? Febre não é um achado bem recorrente, tá? As mucosas, de um ponto geral, elas estão associadas a mucosas congestas. O grau de hidratação, a maioria associada a um grau de desidratação leve ou moderado, tá? Sintomatologia nervosa presente 15%, tá? Em 15 ovelhas, em torno de 19%, que está associado àqueles animais que eu comentei com vocês, daqui, que 12 dos animais estão ansiosos, tá? Então, essa ansiedade pode estar associada a alteração neurológica, tá? Vasos episclerais, no geral, sem alteração, tá? Vazios pode estar associado à toxemia do tipo 1, a gente pensando na hemancose, tá? Injetados quando o animal já tem um grau de toxemia muito mais avançado, tá? Motilidade ruminal, de um modo geral, ele está diminuída, ausente ou diminuída, tá? A frequência ruminal e a acuidade visual, como eu falei com vocês também, em 13 animais, 16%, que bate muito com alterações em simatologia nervosa, tá vendo? Ele vai ter também uma redução. E um detalhe bem interessante nesse trabalho é que a gente vem falando o tempo todo de que a doença toxemia da gestação está associada à hipoglicemia dos neonatos, tá? O que acontece do ponto de vista clínico, tá? Se a gente pegar os animais que entraram com quadro de hipoglicemia, somente 9% dos animais tiveram uma hipoglicemia, 13% dos animais tiveram uma hipoglicemia. A maior parte dos animais estavam associados a uma normoglicemia ou uma hiperglicemia, tá? Então, é só para vocês desmistificarem que animal com toxemia da gestação, a gente vai encontrar hipoglicemia. Na maior parte das vezes, não, tá? Nesses casos aqui, o autor, ele fala o seguinte, que está associado com a estabilização do animal, a morte do feto, tá? Ela pode estar fazendo com que, após a morte do feto, que o animal ele recupere os índices de glicemia e muitas vezes podem gerar uma hiperglicemia, tá? Em vacas de alta produção, a gente ainda tem uma outra observação, né, que a gente podia introduzir aqui, que é a resistência à insulina, tá? Então, o animal ele vai ter uma hiperglicemia muitas vezes por conta da resistência à insulina mesmo, tá? E aqui, mostrando que o cortisol, quando o animal foi a óbito, né, quando ele teve um desfecho não favorável, ele apresentou altas concentrações de cortisol, tá? E o cortisol, gente, ele vai agir de forma muito semelhante ao glucagon, promovendo a gliconeogênese. Talvez o cortisol aqui fosse um indicador de estresse muito importante, de estresse fetal, que vai indicar a gravidade do animal, tá? Então percebam que quanto maior a concentração de cortisol, pior o prognóstico quando comparado com os animais que tiveram alta clínica, tá? Que um outro trabalho nosso também de Santos, observando quais foram os principais achados, né, com relação ao diagnóstico, né? O que a gente mais achou está associado, de fato, a uma acetonúria, tá? A acetonúria é um ponto importante a ser observado. Mas percebam que mesmo com cetonúria, a gente observou animais com glicosúria, tá?
E aí a gente pode estar associado a essa glicosúria a animais que vai ter uma alta concentração de corpos cetônicos, mas paralelo a isso ele vai ter também uma alta concentração de glicose. Tá? E o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito com base no histórico dos animais, tá? No exame físico, tá? No exame clínico, e a dosagem, exames complementares, onde a gente vai ver dosagem de enzimas hepáticas, tá? Que normalmente elas vão estar alteradas, tá? Então, é algo que a gente tem que ponderar muito, se vai utilizar somente as enzimas hepáticas, tá? O cortisol, a insulina talvez fosse algo extremamente importante a gente dosar, mas que dentro da rotina não é utilizada, por ser um teste muito caro, tá? A dosagem das concentrações de ácidos graxos livres não esterificados e corpos cetônicos é importante, tá? Talvez fossem os mais importantes nesse diagnóstico. E a glicose também é utilizada, mas tendo, levando em consideração aquilo que eu comentei com vocês, tá? Que muitas vezes o animal ele pode estar em hipoglicemia, mas ele pode estar em normoglicemia ou até hiperglicemia. Então, a interpretação de vocês da glicose tem que ser extremamente ponderada. Além do diagnóstico anatomopatológico, né? Quando o animal vai a óbito, o que observa, de fato, muito é uma degeneração gordurosa hepática, tá? Então, a hipoglicemia, como eu falei para vocês, talvez é o mais clássico que a gente vai observar, tá? Mas lembre-se da interpretação. A acetonemia, cetonúria, dosagens ou concentrações de beta-hidroxibutirato, tá? Que são os corpos cetônicos, acima de 3 milimol por litro, então já é extremamente grave, tá? E normalmente, gente, os corpos cetônicos a gente vai dosar sempre o beta-hidroxibutirato. Por quê? Porque é só ele que produz? Não, porque ele é o mais estável. Tá? Então, a acetona ela se volatiliza muito rápido. Então, como padrão ouro, a gente acaba utilizando o beta-hidroxibutirato. Tá? Os corpos cetônicos eles têm uma característica ácida, tá? Então, eles vão causar uma acidose metabólica pelo aumento das concentrações dos ácidos totais ou do ATOT, tá? As funções hepáticas vão estar normais e o cortisol plasmático acima de 10 nanogramas por mililitro, tá? Aqui só para mostrar para vocês as dosagens dos ácidos graxos livres, tá? Mostrando que animais que tiveram uma alteração, uma toxemia da gestação, eles tiveram uma mobilização muito mais intensa do tecido adiposo, fazendo com que houvesse uma maior liberação desses ácidos graxos livres. Então, isso aqui, gente, reflete balanço energético negativo, e quando a gente tem essa proporção exagerada também, a gente associa a uma toxemia da gestação, vocês vão entender o porquê, tá? Mesma coisa, aqui já a dosagem do beta-hidroxibutirato, tá vendo? O beta-hidroxibutirato aumentando diferença estatística com relação aos animais que tiveram toxemia da gestação e que não tiveram, tá? E aí quando a gente compara, faz uma correlação, a gente vê que os ácidos graxos livres beta-hidroxibutirato ele tem uma correlação positiva, tá? De uma correlação moderada, tá? De 0,64%. Ou seja, em 64% dos casos que você tiver aumento dos ácidos graxos livres, vai ter aumento de beta-hidroxibutirato. Então, a gente pode associar que quanto maior a lipose, maior a liberação de ácidos graxos livres e, consequentemente, maior a toxemia da gestação pela produção de beta-hidroxibutirato. O cortisol também, tá? Animais que tiveram com a toxemia da gestação apresentaram os índices de cortisol aumentados quando comparados com os animais que não tiveram os quadros de toxemia da gestação. Tá? E os achados de necropsia, os mais evidentes, estão associados à degeneração gordurosa do fígado, tá? Cordeiros gêmeos ou um cordeiro muito grande, tá? Constipação observado também, lesão renal pouco definida, necrose neuronal, decomposição dos fetos, quando os quadros são mais agravados,
e presença de beta-hidroxibutirato no líquor e no humor aquoso também são observados. Tá? No caso do tipo 1, uma das coisas que a gente observa, além do score corporal entre 1 e 2, tá? Um animal magro ou caquético, uma das coisas que a gente pode observar está associado a essa gelificação do tecido adiposo. Tá? Por quê? Porque foi uma lipólise lenta e gradativa. Tá? Então, aqui é o coração, tá? E essa gordura periférica do coração, né? A gente lembra que a gordura tem uma cor mais amarelada, mas no caso aqui ela está brancacenta e com aspecto de gelatina mesmo, tá? E não por acaso é chamada de hipotrofia gelatinosa das gorduras, que está associado justamente a essa lipólise lenta e gradual, tá? Outro achado comum que a gente vai observar também é uma gestação gemelar, tá? E no tipo 2, algo que é frequente é essa quantidade de gordura visceral, tá? Isso aqui é o fígado, tá? Quando a gente tira a maior parte do tecido adiposo, é isso que você vê no fígado, tá? É um fígado com aspecto cirrótico. Isso tudo aqui está associado a uma esteatose hepática, tá? E o tratamento? Bem, o tratamento passa inicialmente pela cesariana, tá? O prognóstico do animal eles ter alguma chance, a gente tem que tirar um consumidor de glicose desse animal. Tá? Então, nos casos que eu já atendi de toxemia da gestação, a gente só obteve sucesso quando fez cesariana. Então, a cesariana é um ponto sine qua non no tratamento, na resolução do problema. Então, tem que se fazer, tá, o mais rápido possível, essa cesariana, tirar o que está sugando a glicose desse animal. Tá? Então, muitas vezes a gente vai ter borregos bem jovens, tá? Esse nem pelo tem, mas tem que ser feito, tá? Quando o quadro está muito avançado. Em algumas situações, a gente consegue, inclusive, no caso aqui, salvar os 4, tá? Quando o procedimento ele é feito com maior emergência, quando o produtor observou, levou para a gente consegue salvar os 4. Tá? No caso aqui foram os 4. O tratamento está associado também a glicose. Tá? Então, a glicose é de 100 a 250 ml de glicose a 50% intravenoso e de forma rápida. Tá? Professor, mas essa alta concentração de glicose, sendo administrada de uma vez só, não vai causar diurese desse animal? Vai. Mas a nossa intenção aqui não está associada a fazer com que a glicose permaneça nesse animal. O que a gente quer provocar nesse animal é uma hiperglicemia, e essa hiperglicemia estimula a liberação da insulina. E a insulina bloqueia, pelos métodos de regulações alostéricas, bloqueia o catabolismo. Tá? Então, nossa intenção de aumentar rapidamente a glicose não é que essa glicose seja direcionada para o feto ou para a mãe, é que essa glicose, ela bloqueie, esse excesso de glicose, ela bloqueie a via catabólica. Tá? Então, a gente quer e, na verdade, estimular a liberação de insulina. Tá? É tanto que um dos tratamentos pode ser utilizado a administração de insulina, que, do ponto de vista financeiro, é muito caro e acaba não sendo utilizado. Tá? É importante também, nesses casos, corrigir a acidose metabólica, fundamental importância. Tá? E, após a estabilização desse animal, uma das coisas que a gente vai promover também é a administração de promotores de glicose, como o propilenoglicol, que vai formar o propionato, e esse propionato vai ser convertido em glicose. Tá? Então, hidratação, manter esse animal hidratado é extremamente importante, além da transfaunação. Tá? Transfaunação é importante porque
Porque, na verdade, quem vai converter esse propionato, qualquer alimento, em ácidos graxos voláteis, é a microbiota ruminal. Se a microbiota ruminal não tiver boa, não tiver saudável, os processos químicos, bioquímicos, vão estar alterados. Então, é importante, extremamente importante, que a gente ofereça esse animal uma microbiota saudável, tá? A gente tem outros promotores de glicose, tá? Mas em outro momento eu posso falar com vocês, que eu já passei até um pouquinho do tempo. Controle, tá? Controle na propriedade está associado principalmente ao monitoramento do score corporal, tá? Talvez essa é a melhor parte de ser professor, tá? Então, se você quer evitar casos de ter toxemia da gestação, a receita é simples. Faça o monitoramento do score corporal desse animal, faça o monitoramento do plano nutricional do rebanho, para evitar que tenha animais excessivamente gordos ou excessivamente magros. E ponto. Tá? Então, é esse o tipo de controle mais efetivo. Forneça uma dieta de melhor qualidade para o animal. Não submeta os animais a terem, num período intestinal de gestação, situações de estresse. Controle a verminose e doenças concomitantes. Por isso que eu falo que essa é a melhor forma, é a melhor parte de ser professor, porque você fala, e aí, quem vai a campo que se vira para manter, né? Então, não é um trabalho fácil, tá? De forma alguma. E para você fazer esse monitoramento para saber se todas as medidas associadas ao score corporal, ao plano nutricional, está adequado, uma das coisas que a gente recomenda é a dosagem do rebanho, né, do rebanho desse final da estação, a dosagem de beta-piroxibutirato, tá? Então, o ideal seria abaixo de 0,8 milimol. Entre 0,8 e 1,6, a gente já vai ter uma acetose subclínica, tá? E, acima desse valor, já vai ter quadros de toxemia das gestações clínicos, tá? Então, isso aqui é extremamente importante. Então, num rebanho onde você tem 200 marrãs ou 200 ovelhas para parir, a gente faz um pool amostral entre 12 e 20 animais. Para quê? Para a gente ver se tem dentro daquela amostra animais do seu rebanho que está susceptível. Tá? Então, é algo que a gente tem que avaliar constantemente para saber se o monitoramento nutricional e do score corporal está sendo eficiente. Tá? Então, é um trabalho, de fato, exaustivo dentro do sistema de produção. E, finalmente, é isso que eu tinha para apresentar. Eu agradeço mais uma vez ao convite e fico disponível aqui para qualquer pergunta. Muito bem. A gente chegou ao final da live. Eu quero parabenizar o professor Moisés pela palestra bem didática, bem explicativa. Muito boa mesmo. Quero também agradecer pela disponibilidade em ter aceito o convite do GS e da professora Kalina. Eu estou olhando aqui, a gente não teve nenhum questionamento, então eu vou direcionar para a gente encerrar a live. Quem tiver alguma dúvida pode nos enviar no Instagram, @gsufs, que a gente repassa para o professor Moisés. E também agradeço a todos que os participantes estão presentes aqui. Kalina, acho que ela está aqui, se você quiser... Estou aqui sim. E quero... Oi, Kalina, tudo bom? Tudo bom, Moisés? Tudo ótimo. Muito obrigada, foi realmente maravilhoso. Eu vou querer até frisar um dos comentários aqui, da Yasmin, que colocou: estou no segundo período da veterinária e consegui entender tudo, maravilhoso. Então, realmente foi muito didático, muito legal. E eu agradeço. Também acabou de surgir agora uma perguntinha, eu vou aproveitar o embalo. O de Almeida Menezes pergunta: a idade ou raça das fêmeas pode potencializar a ocorrência da toxemia? Sim, vamos pensar assim. Se a gente tem animais como, por exemplo, Doppler, que eles são de carne, que eles vão acumular maior tecido adiposo,
eles acabam tendo uma maior propensão a ter esses quadros clínicos de toxemia da gestação do que os outros animais mais esguios, tá? Mas isso, a gente não tem nenhum trabalho que a gente pode dizer assim, realmente há um fator de predisposição racial. Não tem, mas aqui, na nossa prática clínica, a gente observa isso, entendeu? Então, é muito mais uma observação clínica do que ter um trabalho. Até porque, para a gente conseguir comprovar esse trabalho, dá trabalho. É um trabalho bem grande. Verdade, verdade. E aí, pessoal, as pessoas já estão perguntando, viu, professor Moisés, se no CDP aceita alunos de outras instituições para estágio não obrigatório, estágio de férias. Estágio de férias, essa modalidade de estágio, ela não existe mais, né? Infelizmente. Agora, o que a gente, na verdade, a gente acaba fazendo é visitas clínicas, tá? Onde o aluno não vai ter um certificado de estágio. Então, na verdade, ele vai ter um quadro de visita clínica, que é como se fosse um trabalho de extensão, que dá oportunidade, mas também não pode passar mais de 10 dias. Em 10 e 15 dias é o limite máximo. Mas tem o estágio supervisionado, que é o único que a gente que a gente tem condições de oferecer. Tá? Mas aí fica de porta. Sim, sim. Acho que vai chover, então, de gente passando 15 dias já pelo CDP, viu? Mas aí só ratificando por conta da pandemia, a gente só vai ter atividade presencial ano que vem, viu, gente? Sim. Essa pandemia virou de cabeça para baixo. Então, pessoal, a gente agradece ao professor Eu que Moisés. agradeço. Super solícito desde o primeiro contato, né? Vocês, se tiverem mais dúvidas, depois encaminhem ou para o Insta do GS, ou para o e-mail do professor Moisés, não sei se chegou a passar, eu não vi o comecinho, eu cheguei um pouquinho atrasada no comecinho da palestra, mas, de qualquer maneira, pode encaminhar para o GS, que a gente dá os encaminhamentos aí para de vocês. Tá? A Mirella está perguntando a partir de qual semestre que pode fazer esse estágio, entre aspas, né, de acompanhamento de casos. Depende do número de vagas daqui, tá? Normalmente, o que acontece? A gente tem também um projeto de extensão que acaba que a gente aceita alunos, mas só pode da própria instituição, a gente não pode pegar de outra. Então, depende. Se não tiver aluno da instituição, aí acaba que a gente aproveita. Mas essa modalidade de visita clínica, ela também só é liberada em algumas situações, não é todas, entendeu? Então quando vê um pedido formal da orientadora, entendeu? Que a gente pondera e libera, entendeu? Entendi, claro. É entrar em contato, pessoal, e ver a situação, como é que está por lá, tá bem? Professor Moisés, muito obrigada. Só falta a gente... eu que agradeço. Né? Porque com certeza. É um dando a mão para o outro já há anos. Muito obrigada, como sempre, você é muito solícito e muito competente.